Pô, tem uma piada que eu conto pra... Toda vez a Luísa, que é minha filha mais nova, ela fala, papai, conta uma piada aí. A primeira vez que ela falou... conta mema toda vez. Não, então, a primeira vez que ela falou... Meu Deus do céu. Papai, conta uma piada aí. Eu vou pagar psicólogo pra Luísa. Aí eu contei uma piada dos morceguinhos, do morceguinho mais velho, morceguinho que não era tão velho. Bingo. Do morceguinho mais novo. Tu manja essa? Não. Se liga. Se liga. O pai morcego chegou pro morcegão e falou assim, ó, agora vamos ver se você é um morcego de verdade. Eu quero que você vá e chupe o máximo de sangue e volte aqui e me conta como foi. Aí saiu o morcego, voltou com os lábios assim cheios de sangue e falou... Cara, aí o pai, caraca, muito bem, que um dia que você foi? Não, tá vendo aquela cabra ali, ó? Suguei o sangue inteiro dela. Aí, pô, muito bem. Aí chegou do meio, mesma coisa, vai lá. Aí ele foi e voltou com isso daqui, assim, ó. Tudo cheio de sangue, assim, na cara aqui. Aí o pai, caraca, muito bem, cara. O que você fez? Pô, chupei todo o sangue daquela vaca ali, ó. Aí o Mar Novo, aí o pai, agora você, irmão, vamos ver se você é brabo mesmo. Aí saiu o Mar Novo, daqui a pouco ele voltou com a cara toda ensanguentada. Aí, caraca, maluco, tirou onda. Como é que tu pegou esse sangue todo aí? Pô, tá vendo aquele muro ali? Meti a cara nele. Essa piada é perfeita então, pra interpretação. Eu contei pra Luísa essa piada. E aí agora ela entra numa de papai, conta aquela piada do morcego. Ela entra numa... Porque assim, normalmente nós não achamos engraçado o que a gente tá vendo pela segunda vez, né? Uma segunda vez de uma piada. Você não acha engraçado, geralmente? Eu acho que eu posso explicar. Olha só. Essa piada, se a gente olhar na superfície, de maneira ingênua, fazer uma interpretação ingênua, a gente vai dizer que ela tá baseada na simetria, tá? O último é um otário. Só que não. Essa piada, na verdade, ela é de natureza freudiana. Olha só, ela é no fundo um quebra-cabeça. O primeiro faz não sei o quê, o segundo faz não sei o quê. Aí você sente, eu quero descobrir o que faz o terceiro. Antes dele falar, e eu quero queimar dele, falar, o que faz o terceiro? Qual será? Como é que... Eu sei que o terceiro vai vir com mais sangue, eu já sei isso aí. Enquanto você não narra que o terceiro vem com mais sangue, você cria uma tensão que dentro da pessoa só representa a antecipação dela. O computador biológico que ela tem aqui está processando assim, eu já sei que vai vir mais sangue, quais são as possibilidades para explicar isso que se encaixem dentro de alguma forma de... E aí vem a resposta. De corte abrupto na gestalt, na reflexão, que libere uma energia, percebe? Aí quando você fala, bateu a cara no muro, você percebe, é uma coisa simples, é uma coisa assim, poxa, é óbvio, é o jeito que você vem com mais sangue na cara, que faz dessa piada uma piada tipicamente freudiana, que explica por que ela quer ouvir sempre, porque ela não está buscando o riso, ela está buscando o exercício mental, ela está dentro de um processo de transformação cognitiva em que ter essa gestalt tem um papel importante na formação da consciência racional dela. Ô Álvaro, eu tenho que tomar um café com você toda semana, cara. Mas a gente já toma quase tudo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Que hoje não foi café, eu te dei aquele pozinho. Não, tomei café. Mas é não, café, aquele pó lá. Mas é café. Não, então, é café, mas tem... Cara, eu acho que aquilo ali, eu nunca... Você acredita que eu era um super viciado em café, tá ligado? Eu venho aqui, tomo aqueles meus 5 cafés que eu tomo aqui. Inclusive, cara, Bruno, não, resolve um café pra... Não, esse Bruno aqui. Resolve um café pra nós aí, por favor. Eu não quero. Eu parei de tomar café, nunca mais eu vou tomar café. Acabei meu vício de café por causa desse pozinho. É? Impressionante, cara. Que ele tem café na mistura, mas as outras coisas que tem, de fato, assim... Não é propaganda enganosa que ele produz uma sensação de você estar acordado, disposto, sem a coisa ruim do café, sem aquela variação energética do café. Achei esse negócio incrível. Eu só vou tomar esse pozinho agora. Nunca mais eu tomo café assim. Sobre o humor ainda. Cara, eu tenho uns amigos que, em alguns momentos dos dias deles, eles ficam, assim, mais suscetíveis à risada. Não, todo mundo, né? Seus amigos, você só percebeu eles. No caso deles especificamente, é porque eles fazem uso... Fuma maconha, fuma maconha. Eles fumam maconha. O que é maconha? Você tem esses amigos? Eu tenho alguns amigos. Esses amigos que ficam aqui no estúdio? Entendi. O Álvaro chegou... O que é o estúdio do Flow? É aqui mesmo. Essa piada foi boa, né? Então, cara, a droga, no caso, assim, especificamente da maconha, porque eu não sei como funcionam as outras... mas no caso da maconha, assim, o que ela faz com um cara pra ele começar a achar coisas idiotas engraçadas? Outro dia os caras estavam aqui e eles falavam um troço absolutamente normal, mas morri de rir. Boa. Assim, é a mesma coisa que faz as pessoas também ficarem mais tristes.
fuma maconha, e uma coisa um pouco triste, deixa a pessoa arrasada. A maconha, ela amplifica as sensações, boas e ruins. E é por isso que tem pessoas que têm, tipo, baixo astral, fuma e fica mal. Porque se a pessoa tem um transfundo, como a gente chama, né? Que é uma pequena inclinação A que tá ali reverberando, que não tá muito legal, ela vai ter um processo de amplificação desse sinal que vai fazer ela identificar muito mais fortemente na consciência e formar uma percepção, consolidar uma percepção desprazerosa que vai, por sua vez, retroalimentar o próprio corpo, levando ela para baixo. Ou seja, ela vai ficar tensa, ela vai ficar assim, ela vai ficar assado, e isso tudo vai gerar uma cadeia. Então ela percebe mais o sinal que já estava nela, com isso ela manda de volta um sinal, e isso gera um loop que faz ela perceber mais ainda, e ela entra na chamada bad. Do outro lado, se a pessoa está com uma energia mais leve, e ela vai ter a amplificação dessa energia leve, que a gente pode chamar ela de prazer, de satisfação, como você quiser chamar. Energia leve tá assim meio... Eu tô meio hippie, né? Tá meio hippie. É porque hoje alguém me chamou de abraçar árvore, qualquer coisa assim. Eu achei legal. A pessoa achou que eu achei ruim. Eu achei legal, eu queria muito ser um abraça árvore. E eu acho ótimo. Dá bom dia pro sol. É lógico, então meu ideal de vida é perder uns neurônios e passar o dia... lógico que é. Você quer coisa mais legal? Claro que é. Cara, alienação é a melhor coisa que você pode ter pra você. Concordo pra caralho. Lógico. Enfim, o problema é que ela não vem naturalmente. Mas fecha parênteses e brincadeira. Mas ela vem. Mas, de verdade agora, o negócio é que quando essa experiência interna também sobe... O que tu tá chamando de energia? O que eu tô chamando de energia é elação, tônus emocional. Seu tônus emocional pode ter duas conotações, tá? Então vamos ser mais rigorosos. Você tem o seu tônus emocional e ele não tem duas conotações. Ele trafega por uma estrutura de informação perceptiva, de você informar você mesmo, que tem natureza fuse. O que quer dizer isso? Ele vai andando, pensa num termômetro, por exemplo. Quando é que você chega em 37 graus e tem febre? Você percebe? Você tem 36,9, uma hora você tem 36,9. 36,99, 36,999. Você percebe? Você tem um contínuo que, em última análise, você pode dividir infinitamente e dizer que você nunca vai chegar no 37, que é o paradoxo clássico lá da tartaruga. Fecha parênteses, mas só para dizer que essa é uma estrutura de continuidades e que você poderia, em última análise, estar segmentando de maneira infinita, tá? Olha só, esse processo te leva de um estado de espírito neutro até estados de espírito muito negativos, até estados de espírito muito positivos. O que faz a maconha? Ela amplifica o termômetro em si. Entendi. Entendeu? Agora, qual é a grande questão? Já expliquei pro lado negativo, porque pro lado negativo é fácil. Você gera um loop psicossomático e fica na bad. Mas e pro lado positivo? Pro lado positivo é mais difícil de explicar. O que acontece é que conforme essa experiência sobe, um senso de prazer sobe junto. E o senso de prazer rebaixa o limiar para achar as coisas engraçadas. Por quê? Porque rir dá prazer. Achar as coisas engraçadas dá prazer. Por que a gente fala assim, não, eu quero ter amigos engraçados, pessoas... Porque no fundo o que você está dizendo com isso, eu quero ter pessoas ao meu redor que tenham prazer com a vida. Por quê? Porque o prazer com a vida, através de processos identificatórios e outros, gera aquilo que a gente chama de contágio, faz você ter prazer com a vida também. Por isso que a gente gosta de ver as pessoas rindo. Exatamente. Por isso que quando a gente vai cumprimentar as pessoas, a gente dá um sorriso e a gente se... Claro que sim, professor. É isso mesmo. E aí, qual que é o negócio, tá? Peraí, você tá me dando esporro porque eu te cortei? Não. É porque eu acho que a conclusão é perfeita. Professor, é você, porra. É mesmo, né? Tinha esquecido. Peraí, deixa eu lembrar essas coisas. Tá. É porque já estamos em julho. Tudo que você tá falando faz sentido mesmo. Tá em julho, olhando... como é que eu vou lembrar esse negócio? Tá nas férias. Né? Eu nem sei. Então, exoneração na Universidade Federal de São Paulo. Mas, pô, quando a gente conversa com as pessoas, assim, é muito mais agradável você cumprimentar um cara que te recebe com um sorriso. Claro, né? e funciona muito mais para qualquer tipo de estratégia de convencimento que você quiser. Mas, enfim, por quê? Porque te coloca numa experiência de querer continuar a relação, porque te alimenta de prazer. Agora vem o grande negócio, né? Isso daí, no fundo, traz uma questão profunda. Qual é a questão? Por que, afinal de contas, isso traz prazer?
Essa é a verdadeira questão. Tudo Deve bem. ter algum componente evolutivo nessa porra. Vamos lá, tá? A resposta já tá dada do começo da história. Pensa em termos freudianos. Porque justamente tem uma conexão forte entre as experiências do riso e as outras experiências psicossomáticas ligadas à liberação de energia em você. Tá. Daí se a palavra energia não é bichuga, eu falei brincando naquela hora, mas não é. Você pode chamar do que você quiser, mas pensa que existe um conteúdo tensional em você que te mantém atento à realidade, etc e tal. Você percebe que quando você está rindo, você está num processo de reflexo que você não está mais antenado com os acontecimentos? Então isso te libera uma Às vezes chega a tensão. apagar e tudo. Exatamente. Sabia que tem pessoa que já morreu de rir? Que isso? Na verdade não é tá? Tem algumas pessoas ao longo da história. Eu mapeei as pessoas. Eu tenho as fichas bibliográficas todas de quem morreu de rir. Eles tinham alguma condição que os fazia rir descontroladamente ou só riram e morreram? Não, eu tinha condições, tem tipo cair pra trás e bater a cabeça. Se fuder, Álvaro. Porra. Essa quebrou a expectativa aí, ó. Tô rindo, olha aí. Essa foi engraçada. Mas, enfim, agora... Então, tem esse aspecto, mas não é o único. De novo, a gente volta a tudo. Tem um outro aspecto que a risada, lá na sua base, a gente discutiu tudo o que acontece a partir do momento que a gente adquire cultura, linguagem, se entende e produz a experiência da graça. Experiência da graça. Não precisa de linguagem pra achar Não. graça. Não, ao contrário. Precisa de linguagem para achar graça. Será? Não, linguagem, você precisa de representação mental. Tá. Precisa representar coisa para você ter violação benigna, para você ter assimetria, para você ter discrepância, para você ter liberação libidinal, etc. Tal. Agora volta para trás. Lembra que eu te falei que existe o riso nas outras espécies? Uhum. O riso também existe, por exemplo, nos momentos em que a criança sofre, né, que o bebê, você faz cócegas no bebê, qualquer coisa assim, ele ri, e ele não tá rindo de humor. Então o riso transcende, ou melhor, ele é parcialmente independente do humor, certo? Então quando a gente volta na função do riso, a gente sai dessa discussão e fala, tá bom, nesse âmbito desse fenômeno semi-independente, quais são os drivers? Sabe o que é o riso? É a demonstração da não agressão. Porque se a gente parar pra... Pensa bem, nós somos mamíferos. O processo mamífero de ameaça é um processo de mostrar os dentes. Porque os dentes são não só aquilo que você vai usar para atacar mordendo, como os dentes são a medida do seu poder de produzir o dano. O dente afiado do tigre. Então ele faz assim, você olha aquele dente e fala, cara, meu Deus. Não é a patinha dele para cima, aquela pata bonitinha dele que te assusta. É aquele dente. Se ele fosse banguela, eu acho que não, porque ele dá tapa, o tigre. Mas um outro animal que não dá tapa, se ele for banguela, tá tudo mais ou menos bem, né? Uhum. Entende o ponto? E quando você mostra os dentes numa situação que não representa agressão, você justamente está sinalizando que seus dentes não são orientados à agressão. E esse sinal evolucionário precede a nossa espécie, ele é transversal à filogenia mamífera, e ele explica por que a graça prevalece, o riso prevalece entre as experiências do ponto de vista de socialização, ou seja, ele é mais comum da socialização. Porque no fundo ele está mostrando, nós estamos aqui na paz, que tem um sentido adaptativo enorme, que é evitar o gasto de energia com confrontos que sempre tendem a produzir desfecho negativo, seja comum ou seja de um lado só. Então é ruim no todo. Brigar é ruim na natureza, para tudo que é lado. Exceto quando você tem disputa por um objeto de valor muito grande, aí de fato os animais brigam porque eles são utilitaristas, né? Eles são tipo homo econômicos. Mas fecha o parênteses, então tem esse negócio importante que é a origem social do riso, que se converte numa experiência individual na graça. E aí, isso faz a gente rir quando baixa o limiar, porque o prazer está associado a essa ideia de que o ambiente em si é benigno e é seguro, porque você está mostrando os dentes para outra pessoa de maneira pacífica. Então as pessoas não estão... o maconheiro junto não está rindo sozinho, não são dois maconheiros rindo, cada um pro lado da parede. Eles estão em uníssono naquela história, fazendo uma demonstração que do ponto de vista evolucionário foi reproduzida em muitas outras circunstâncias e espécies, que sinaliza essa coabitação pacífica. Então, a gente está dizendo que pessoas que riem mais, elas são mais gostáveis, elas são menos ameaçadoras, portanto, elas são mais gostáveis. Perfeito. Estatisticamente é isso. Tem um problema nisso, tá? Só tem um problema. Que é um problema... Isso, a teoria diz isso, tá? Mas não é a verdade. A verdade é que existe um tipo muito comum, que é o tipo que ri sem timing. Isso ninguém gosta.
É esquisito. A pessoa, então, por exemplo, a pessoa ri de nervoso, a pessoa vai falar um negócio, em vez dela, aquela coisa era meio séria, mas sei lá porque ela acha hilário na cabeça dela, ela dá uma risada, você não sabe o que você faz, se você ri junto, ou você não ri, você dá um soco na cara, essas coisas, entendeu? Então, tô brincando. E os cara que Então- tem umas condições que os fazem rir descontroladamente, às vezes em situações, inclusive, de estresse. Isso faz as pessoas rirem igual loucas de ver. É. Porque E- por causa da teoria da simetria. E aí, mas assim, será que eles estão achando engraçado? Não. Eles não estão achando engraçado, eles estão rindo porque não. É sei lá, reflexo. reflexo. Isso parece um problema, né? Isso- Bem sério, isso- na verdade. É um problema. A gente viu o filme do Coringa, né? No que deu. Pois é. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.